estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo para abençoar você e para trazer aqui as boas novas da Palavra de Deus. Ou seja, nós queremos falar a verdade, porque a verdade sempre nos abençoa. E eu trouxe aqui duas irmãs abençoadas, né? Pastoras Valéria e também Dalva. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar esse bate-papo, pastora, vai ser muito bom. E eu quero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, dá o seu like, manda para alguém assistir a gente também. Ó, bem lembrado. É verdade. Um tema para lá de bíblico e necessário de ser discutido. Bem, sim, hoje nós vamos falar da verdade, mas nós queremos falar o oposto dela. Nós vamos falar hoje sobre a mentira e suas faces. Você já foi vítima de alguma mentira? Você já percebeu como que a mentira é algo fácil de propagar, mas difícil de identificar e muitas vezes de combater? Eu penso que todos nós já fomos vítimas, né, de algum tipo de mentira. Mas nós queremos falar isso hoje à luz da palavra de Deus. Você sabia que a Bíblia fala sobre mentira? Então, o mais importante é você saber o que a Bíblia diz, ok? E é para isso que a gente está aqui, para falar sobre isso. Bem, eu queria mencionar aqui a frase de um homem, talvez você nunca ouviu falar, em Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Mas com certeza, ou talvez, você já ouviu essa frase. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. E com certeza você já se deparou com alguém que vive ou já viveu essa prática. Então, esse homem, ele na verdade afirmou isso, porque o nazismo, na verdade, ele foi construído em cima de uma mentira e quase foi bem sucedido. Então, isso muitas vezes acontece. Mas o que a Bíblia fala a respeito da mentira? Deixe-me mencionar para você um texto que está em Efésios 4:25, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Bem, a Bíblia está falando aqui para crentes, para a igreja, porque está falando que nós somos membros de um só corpo. Verdade. Então, é evidente que a Bíblia nos alerta a abandonarmos a mentira e falarmos somente a verdade. Agora, será que falar a verdade se tornou algo épico em nosso mundo de hoje? Como, por exemplo, o fake news se normalizou? Onde, diariamente, nas redes sociais, nós estamos ali nos deparando com notícias falsas e que são propagadas como se fossem verdade. Agora, como lidar com isso? Eu imagino que todos nós precisamos saber. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Esse é o padrão da Bíblia para nós. Agora, a verdade procede de Deus. Os filhos de Deus, então, devem falar a verdade. Por isso que nós trouxemos esse assunto aqui hoje, para comentar à luz da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre isso, a mentira e suas faces. E eu quero compartilhar aqui com você, pedir também para você participar. Você pode mandar perguntas, comentários. Se não der para a gente comentar aqui com você, podemos fazer isso em outros programas, ok? Ou até mesmo responder perguntas. Mas eu quero começar aqui, ao falar da mentira, perguntando isso. A mentira é pecado? Ou é falta de caráter? Ou é uma doença? Porque hoje muitas coisas são colocadas no nome da doença, né? Pastora Valéria, o que você acha sobre isso? Como que a gente vai conceituar aqui a mentira? A mentira, ela é professar inverdades. E ela é pecado. A senhora mesmo leu aqui no texto inicial. Mas ela é também falta de caráter. Porque ela é um fruto da carne. Mas ela a mentira é fruto e filha do diabo. Porque a palavra do Senhor diz em João 8,
que o diabo é o pai da mentira. Então, ela tem um pai. É verdade. Pai significa que ele gerou, né? Exatamente. Isso é algo sério, né? Algo que foi gerado, que provém do diabo, mas que muitas vezes a pessoa não dá a devida seriedade, né? É uma mentirinha, uma historinha mal contada, distorcida. Como é que é isso, pastora Dalva? A mentira, ela é um hábito? Ela é aprendida? Como é que é? Ela se torna um hábito? Se torna um hábito. E às vezes as pessoas dizem mentira, pastora, mas existem muitas faces dessa mentira, né? Porque às vezes a mentira é um omitir algo. A mentira é não contar todos os fatos. Uhum. E muitas vezes as pessoas falam, não, eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Ou seja, eu posso fazer isso. Omitir eu posso. Isso não é verdade. Na verdade, omitir é uma face da mentira, né? E é um hábito que realmente ele vai crescendo e muitos aprendem tanto a mentir que ele mente e ele mesmo acredita na mentira dele. Esse comentário aqui, né? Essa afirmação que a Valéria fez, que a gente introduziu aqui falando. A mentira é pecado, porque a Bíblia diz que sim. Uhum. Mas ela também é falta de caráter. Sim. Porque o caráter dos filhos de Deus, ele é transformado. Isso. Então, Deus não está preocupado que você tenha um bom caráter. Porque isso até o ímpio tem. Sim. Tem ímpio que não mente. É verdade. Ele é honesto. Mas a Bíblia está interessada em que você tenha o caráter de Cristo. Esse é um padrão que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos transformar. Amém. Então, nós abandonamos hábitos ruins, né? Isso. E mentira. Se antes você mentia um pouquinho ou omitia, né? Como você está dizendo, agora você fala a verdade. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Exatamente. Agora, essa questão da mentira como hábito. Todo hábito, ele é aprendido. Você aprende a escovar dente, a tomar banho, não é isso? Você aprende a estudar, ou pelo menos a dar valor, né, no estudo. E agora, o hábito de mentir, ele também é aprendido, Valéria? Você que é expert em educação, né? Ele é aprendido? Como é que a gente poderia afirmar isso? Pastora, ele vem no coração do homem. A própria palavra de Deus diz que do coração do homem procede muitas coisas ruins. Está lá em Marcos 7, 21. Porém, o hábito é aprendido. Entendeu? De tanto mentir, porque você vê resultados. Eu acho que uma das coisas ruins, não sei se é porque eu lido muito com criança, é quando a criança começa a mentir e ela não é repreendida. Ela não é educada, ela não é disciplinada, e aquilo vai crescendo e se torna um hábito. Você sabe que o mundo é firmado em mentiras, né? Se o diabo é o pai da mentira e ele é o príncipe desse mundo, então esse mundo é governado pela mentira. É governado pela mentira. E você se depara com mentira o tempo inteiro. A senhora estava falando de rede social. Esses dias para trás eu estava lendo uma pesquisa que... Como que a mentira se propaga rápido? É que a questão da desinformação, ela é muito mais meteórica na rede social do que a informação. Tá, eu quero falar dessa questão da rede social, sim. Mas eu quero voltar nessa questão também da aprendizagem, porque essa é uma questão muito importante, você identificar a raiz, né? Então, a raiz é o diabo, o pai da mentira. Então, Deus abomina a mentira. Agora, você falou em relação aos pais, né? A criança ou a mesma escola. Eu acho um grande problema é quando você atribui valor a coisas que não têm tanto valor e importância. Então, às vezes, alguns pais, e até escolas, né? Eles colocam uma punição ou uma disciplina para coisas que são irrelevantes. Sim. Mas aquilo que é relevante e que é sério, aí já não tem punição. A mentira, por exemplo. Então, uma criança em casa, se ele mentir, deveria ter punição, porque é algo sério. Mas muitas vezes o pai ou a mãe não repreende, não é, Dalva? Muitas vezes. Mas repreende porque a criança entrou com o pé sujo na casa. Quebrou algo em casa. Esse tipo de incoerência, isso é muito ruim, né? Porque vai formando um conceito distorcido. Nós vivemos uma sociedade, pastora, de pais muito permissivos, infelizmente. E essa permissividade, ela entra nisso que a senhora falou. Ele, às vezes, lida com coisas pequenas
e com aquelas que são grandes, que vai fazer parte do caráter do filho Aham. e que vai atingir a vida toda dele, né? Que vai permear toda a vida dele, o pai não repreende e nem dá exemplo também, né? Infelizmente, muitos pais, eles talvez não repreendam porque ele também faz. Eu me lembro de uma repreensão, porque na minha casa eu cresci ali com 7 filhos, 7 irmãos, né? E nós éramos 7 filhos, depois veio a 8ª. Mas, onde tem 7 crianças, com certeza Vai ter de tudo. tem muita coisa, entendeu o que acontece? E é claro que teve ali muita surra. Naquela época, os pais batiam nos filhos. E, e eu me lembro, meu pai era um homem muito correto, muito honesto, né? Ele tinha comércio, era bem-sucedido. E eu lembro de uma das surras que os meus irmãos levaram e que eu escapei. Né? Então, acho que é por isso que eu lembro. Mas o fato era que um dos meus irmãos estava pegando dinheiro escondido. Estava roubando. E você já viu aquele ditado que diz quem rouba, mente? E quem mente, rouba? Né? Nossos avós falavam isso. De fato, procede, porque às vezes a mentira está associada a roubo, né? Porque quem rouba vai mentir mesmo, Sim. né? E o meu irmão pegava dinheiro escondido, né, ali na loja do meu pai, e pagava picolé para todo mundo na escola. Ele era um benfeitor. Fazia Ele era freguesia. um Robin Hood da cidade. A intenção era boa, mas minha mãe descobriu. Né? Teve ali toda uma investigação. E ela descobriu. E ele mentiu. Falou que estava usando para outro fim. Eu sei que quando ela descobriu, ela pegou os 7, deu uma surra nos 6 e falou, a Marcinha não vai, porque ela é a menor e vocês enganaram ela. A senhora escapou. Escapei. Mas, quando eu vi os meus irmãos apanhando em grupo, eu aprendi. Eu falei, uau, mentir realmente é algo muito sério. Então, eu penso que ele se torna um hábito quando você tem um conceito equivocado, né, Valéria? Isso. E, às vezes, um exemplo também. Pastora, é muito grave também, não é nem só quando o pai valoriza coisas que não têm valor. É quando ele se chateia porque você trata o caráter do filho dele. Isso é muito sério, porque ela vira um hábito, porque a criança não tem punição, Sim. porque às vezes ela vê exemplos... E aí ela aprende a mentir. De resultados bem-sucedidos, né? A psicologia tem falado que a mentira ela é algo extremamente compulsivo e que ela afeta a capacidade de julgar racionalmente uma situação, uma pessoa. Então, olha, agora isso sério. Tá, eu entendo, eu acho que isso tem um lado. Mas tem um outro lado também. Não vamos culpar só os pais, não. Não, okay? não vou jamais. Não vamos culpar só os pais, não, porque Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. E Abel, alguém que agradou a Deus, e Caim era um homicida. É verdade. Eles tiveram a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe. Verdade. E fizeram opções distintas. Então, a gente vive hoje numa sociedade que culpa muito os pais. Sim. E eu penso que existe, sim, uma procedência, mas não é tudo. Não. Agora, eu gostaria de falar da mentira na vida da igreja. Porque só dar conceitos a si mesmo não vai nos levar aonde nós queremos. A mentira dentro da igreja, ela afeta o corpo, ela prejudica as pessoas, ela destrói relacionamentos. Sim. E muitas vezes, irmãos, eles não entendem como que a mentira é pecaminosa, é maligna. E aceitam, convivem e até gostam de ouvir mentiras. Porque tem os que falam e tem aqueles que gostam de ouvir. Né? Os dois lados estão errados. Então, eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre as faces. Né? Esse é o tema do nosso programa, a mentira e suas faces. Como que ela apresenta? Porque ela é mentira justamente porque é oculto, né? Porque se fosse descarado, você iria descobrir, você iria talvez até rejeitar, não acreditar. Mas justamente porque é uma mentira, as pessoas são iludidas. Qual que é essas faces? Como que ela se apresenta de uma maneira disfarçada? A Bíblia fala da língua doble, né, pastora Márcia, que está escrito lá em Provérbios 17:20, que é a língua perversa, mentirosa. Muitas pessoas, elas lidam
de uma forma natural, de falar uma mentira, sustentar essa mentira e prejudicar o outro, e ela fica bem. Né? É uma língua perversa. Eu conheço A intenção situações... é prejudicar. É prejudicar. Mas é de uma maneira bonita. E uma maneira, até educada. uma maneira até louvável. Eu já vi pessoas comentando com o outro. Olha, eu quero contar isso aqui, mas é porque para a gente orar pela fulana. Mas a intenção não é orar pela fulana, é falar mal da fulana. Então, o que está por trás é um coração perverso. Aí confessa os pecados do outro na oração dele. Na oração é igual dele. aquele fariseu, né, na oração lá em Sim. Lucas. Não sou como esse publicano que peca, que faz isso. Ele estava confessando os pecados do outro, não dele. Não dele. Você tem sabe irmão o que que a faz gente isso chama mesmo. isso, pastora? Conversação torpe. Também. É isso aí, porque como é que você sai conversando O que isso é com as torpe, pessoas? Valério? Porque às vezes o crente nem sabe. Torpe, que palavra é essa, né? A Bíblia Significado fala de mesmo. torpe. Essa conversação torpe. Torpe significa algo que não é bom para o uso. Esse é o significado. Inapropriado, né? É, não é bom para o uso. Inapropriado, inadequado, impróprio. Sim, impróprio. Pastora, a mentira ela tem muitas faces. Com certeza. E você sabia que o mentiroso, muitas vezes, ele é manipulador? Sim. O mentiroso, ele é manipulador. Por quê? O mentiroso, ele é um bom ator. Ele representa muito bem. Mas, na verdade, ele não possui escrúpulos morais, por isso não sente culpa. Ele não tem medo que as pessoas desconfiem. Alguns não têm medo nem que as pessoas descubram. Porque ele tem um desvio sério de caráter. É porque ele já tem também uma maneira de explicar a mentira dele. Quando a mentira é descoberta, ele já vai fazer ali uma emenda. Entendi. Que é muitas vezes dar uma explicação para aquilo que ele falou ou não é bem assim, foi um mal entendido. Isso. Muitas vezes é dessa maneira. Ele né? Ele se não- expressa bem, né? O mentiroso, ele não aceita também que errou, pastora. Ele sempre É, porque é isso que tem você uma está falando. desculpa. A manipulação, ela envolve tudo isso. É. Você manipula, é como um malabarismo, né? Você tem que ficar o tempo todo sustentando a mentira. É. Nossa, Então, que você tarefa precisa ter outros argumentos, né? E envolve outras pessoas, normalmente, na sua mentira, né? Eu percebo que muitas vezes dentro da igreja existe um mal de que eu cometo algo errado e quando eu sou confrontada, eu não aceito o confronto. Aí É eu aquela vou história, mentir. Dalva, de às vezes o irmão falar. Vamos falar, irmão, que nós estamos falando aqui da mentira dentro da igreja, como ela prejudica, né? Porque no mundo a mentira já é o prato principal, né? É. Agora, dentro da igreja, não é assim. Então, muitas vezes você vai confrontar a pessoa, irmão, você falou isso. Não, eu não falei. Sim, não foi bem você assim. falou. Falou ou não falou? É aquele jogo, né? É. Não falei, falou, não Sim. falou. Não falei assim, não foi bem assim. E às vezes os irmãos não entendem, pastora, que o confronto ele é necessário, porque Deus usa isso para nos transformar. Mas se eu não reconheço, como que eu vou Pra ser nos transformada? corrigir, né? Eu não vou ser transformada. Em amor, né? Sim. Tem que perceber, né? Você está falando aí do confronto, é interessante, né? Porque a Bíblia fala, eu anotei aqui em Atos 5, e você deve talvez conhecer esse fato, né, bíblico, que está registrado aqui em Atos, que havia um mover muito grande ali na igreja primitiva e algumas pessoas, muitos, né, na verdade, estavam ofertando, vendendo propriedades e ofertando para a igreja. Mas teve um caso ali, de alguém que mentiu. Quer dizer, Meu ninguém irmão. era obrigado a dar. Ninguém estava obrigando ninguém a dar. Mas uma vez que a pessoa se dispôs a fazer, ela deveria fazer. Então, diz assim, Atos 5:3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque ele vendeu uma propriedade, mas não deu, né, o valor devido que ele havia prometido. E aí Pedro conclui: você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Uau, mentir para homem é perigoso, mas mentir para Deus... Nossa. E é interessante, porque a Bíblia fala que Ananias caiu morto. Sério, Incrível, né? E a seriedade. mulher dele chegou atrás dele E mentiu também. e mentiu também. Né? A Bíblia fala, não sejais cúmplices, né, do erro do outro, ou não sustente a mentira de outro. E ela também morreu.
Agora, nós não sabemos se eles eram mesmo crentes ou não, ou se eles queriam apenas aproveitar ali, porque tem pessoas que fazem isso, né? Vai lá dar oferta por causa da bênção. Mas, às vezes, o coração não é realmente convertido. De qualquer maneira, nós vemos aqui um relato clássico da mentira, né? Que a mentira é algo muito sério. Agora, como, né, que nós vamos vencer essa mentira? Porque eu vou ler aqui também, queria que vocês comentassem, e fica à vontade para fazer um outro comentário sobre isso, porque lá em Efésios 4:25 diz assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a Bíblia está falando da igreja, que na igreja, não na igreja apenas, mas que nós devemos falar a verdade, né? Como que é isso? Nós falamos do hábito, né? Da procedência. Agora, como que essa mentira realmente ela fere o corpo de Cristo, Dalva? Pastora, a mentira, ela é falar falsamente. Nós precisamos disciplinar aquilo que eu falo. As pessoas têm a mania de dizer... Elas falam tudo, né? Falam sobre tudo, falam de tudo e falam de todo mundo. E as pessoas não têm o cuidado no falar. Então, muitas vezes, dentro da igreja, essa falta de cuidado no falar, ela fere o corpo, porque ela é um falar da autoridade, é um falar do irmão. E, às vezes, o falar, as pessoas, elas falam... nem sempre estão falando, aparentemente, uma mentira, mas estão falando sobre alguém que nem tudo é verdade, ou falando de algo que ela não sabe toda a verdade. E isso vai ferir o corpo, sim. Pessoas se afastam do Senhor porque elas se sentem feridas, outras se sentem expostas. Conheço irmãos que contaram, no meio de um discipulado, contaram coisas íntimas. E os irmãos do discipulado contaram. Saíram contando. Às vezes conta, mas o contar é distorcido. Distorcido, maldoso. Às vezes o contar é exagerado. Sim. E que é mentira também. Sim. É porque as pessoas acham que é mentira, ela só tem um lado, mas não é assim. Não. É que a mentira, ela tem muitas maneiras de se mostrar. Sim. Às vezes um comentário só, mas é um comentário que não procede da verdade, dos fatos reais. E a pessoa pensa, não foi eu que inventei, então não foi eu que menti. Não, mas quando você comenta, você também está levando aquela mentira para frente. Sabe uma Nós coisa que eu falamos sempre... aqui sobre a questão da rede social. Porque hoje, na rede social, nós estamos cheios de autores mentirosos. Muito. Porque a pessoa pode falar o que ela quiser a respeito de qualquer pessoa, e o que ela fala passa a ser a verdade. Mas não é. É verdade. E muitas vezes propaga Isso. rapidamente. E o mais interessante é como que muitas vezes irmãos gostam de se alimentar dessas mentiras. E passam para frente. E comentam. E comentam. Como vencer Enviam. isso, pastora Valéria? Pastora, a senhora falou que a Bíblia falou para cada um abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Você sabe que a mentira, ela induz ao erro? Né? A mentira induz ao erro e ela separa relacionamentos. Ela é uma arma do diabo para separar relacionamentos. E a senhora colocou aí uma consequência horrível da mentira, que foi a própria morte. Né? Eles omitiram a verdade, foi a própria morte de Ananias e Safira. Mas você sabe... Eva errou porque ela foi vítima de uma mentira, né? Ela recebeu a primeira mentira. Uma mentira que foi, assim, pegou a verdade, a palavra, distorceu. Distorceu a verdade. Não parecia mentira, Isso. mas era uma Porque mentira. ele falou, não é certo. Né? Ela veio assim, camuflada. Né? Você não vai morrer. Mas ela morreu. Mas era mentira, porque ela ia morrer. Ela Porque Deus mentira. falou, Exatamente. Certamente morrerás. E nós temos que ser guiados pela verdade, né? A senhora falando de rede social, e eu li esse estudo que a desinformação propaga rápido, mas vamos falar que dentro da igreja, essa questão de você alimentar, muitas vezes as pessoas têm usado rede social para desabafar. As pessoas estão desabafando porque elas foram confrontadas ou porque elas foram preteridas a outros, e elas estão usando a mentira por causa da inveja, por causa dos ciúmes,
Porque, sabe, esse falar falsamente, isso é muito sério. E tem uma frase que as pessoas dizem, pastora É um Márcia, espírito. eu não sei se é verdade, eu vou vender o que eu comprei. Quer dizer, eu vou falar o que eu recebi. E aí a pessoa propaga algo que ela ouviu, que ela nem sabe se é verdade. É a síndrome de Pilatos. E é uma menina. Vou lavar as minhas mãos. Isso. Exatamente. Pastora, Olha, irmão, mas deixa eu falar algo para você muito sério aqui. Esse programa é muito sério. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em Apocalipse 22 que os mentirosos não vão entrar na cidade. Uhum. E eles são colocados junto com os assassinos, idólatras, Seríssimo. impuros Uau. e os mentirosos. A mentira é algo muito sério. E nós, como igreja, irmãos, precisamos ter os olhos abertos para enxergar a imundície da mentira e rejeitar isso na nossa boca, na nossa vida. Porque muitas pessoas têm sido vítimas Sim, de mentiras. muitas. E às pessoas vezes acreditam. crescem. Como aquela frase que eu falei no início aqui, né, de Joseph Goebbels, né, um ministro na época da Alemanha nazista, em que ele afirma o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Uma vez eu ouvi uma criança falando assim: não, mas não tem problema, porque achado não é roubado. Uau. E aí todo mundo riu. Eu peguei e contei para ela uma história. Falei, querida, deixa eu te contar uma coisa, não é bem assim. Aí eu contei uma história, que uma vez eu perdi, né, meus documentos, e era algo muito importante, que eu precisava viajar, e sem os meus documentos eu não poderia ir, e alguém achou. E, por sorte, ele entregou lá para a pessoa responsável do local. E por causa disso eu consegui ter os meus documentos de volta. E aí ela ficou me olhando assim, falou, nossa, é mesmo? Falei, pois é. Então, isso que você falou não é verdade. Porque achado, de fato, não é roubado, mas não é seu. Pertence a outra pessoa. É de alguém. E aí, naquela hora, eu destruí aquela mentira. Porque, com certeza, ela ouviu em algum lugar. Eu duvido que tenha sido do pai e da mãe. Mas talvez ela ouviu dos amigos. Exatamente. Então, isso aqui que esse homem afirmou, de fato é verdade. Muitas vezes você ouve essas frases prontas, e é uma mentira, mas ela torna-se uma verdade. E, às vezes, até um padrão de vida, né? Pastor, eu queria dar um testemunho rápido, que na instituição em que eu trabalho hoje, nós fomos vítimas de mentira. Eu tive que lidar com um espírito na instituição onde eu trabalho, de maledicência, um espírito de falácia, e que o tempo e os frutos provaram que era uma mentira, que alguém chegou e falou, o ensino da onde você trabalha é fraco. Mas isso não era verdade, como não é verdade, e eu tive que lidar com esse espírito. E hoje o Senhor julgou nossa causa. Amém. Porque hoje o ensino tem se mostrado eficiente, tem dado frutos, e os nossos alunos têm ocupado os melhores lugares dos ensinos médios e também das universidades. Então, verdade. assim, hoje eu pude combater isso com a verdade. Com os Porque uma frutos da pessoa verdade. propagou algo que não era baseado na verdade. E começou a falar muitas vezes. E aí isso se disseminou. E isso prejudicou profissionais, prejudicou famílias e prejudicou alunos, que Deus preparou para receber as verdades através daquela instituição. E sabe qual é uma outra face, pastora, da mentira? É quando nós gostamos de ouvi-la. Alimenta, verdade, né? Dalva, é verdade. Tem Não, eu vou ter que pessoas- fazer um segundo programa. Elas porque gostam. essa aí é uma face que realmente, assim, mascarada. Muito. E a pessoa Porque não às vezes a percebe. pessoa nem fala, mas ela gosta de uma Ela- fofoca. Exatamente. Mesmo Ela que não gosta de seja ouvir. verdade. Ela gosta de ouvir e normalmente ela passa para frente. E por que você acha que as pessoas se satisfazem tanto em ouvir algo, mesmo que não seja verdade, a respeito de uma outra pessoa? Parece que dá uma certa satisfação, né? O que é que está por trás? Pastora, acho que só o fato da pessoa gostar de ouvir já fala sobre ela, né? Ah, fala. Já fala sobre ela. Porque quando eu ouço alguém falar de outra pessoa, ainda que seja verdade,
isso vai me fazer mal, porque contamina. a pessoa está falando de outra. É verdade. E se eu gosto de ouvir, eu também vou gostar de falar e eu vou contaminar quem está perto de mim. Então, é uma coisa tão maligna que está dentro da pessoa. É um espírito se você errado. empresta os seus ouvidos para ouvir mentiras, isso depõe contra você. Depõe. E de quem você é. Sim. E eu queria aqui concluir, porque esse assunto é muito amplo, e o nosso alvo aqui é mostrar para você como que a Bíblia abomina a mentira. Mas como muitas vezes a mentira se apresenta de uma maneira disfarçada no meio da igreja, e por causa disso ela se propaga, e muitas vezes ela encontra um terreno fértil. E eu queria que a pastora Dalva e Valéria também concluísse aqui falando a respeito disso, deixando uma palavra para você, querido irmão, para que você não aceite e também não seja alguém que propague a mentira, porque ela fere o corpo de Cristo. Pastora Valéria. Quer viver bem e ter dias felizes? Refreie sua língua do mal. Não minta. Amém. Em Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. E o que disso passar vem do maligno. E eu sempre dei um conselho no meu discipulado. Se tem algo que você está comentando com alguém, você só vai falar para a pessoa que precisa ouvir. Se você está falando para alguém que só para comentar não vai resolver o problema, não fale. Amém. Olha, nós estamos falando hoje a respeito da mentira e suas faces. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente vai voltar, eu vou voltar, e eu quero deixar aqui uma palavra para você sobre esse tema de hoje, ok? Fique ligado e a gente volta daqui um tempinho. Bem, estamos hoje no nosso programa falando do tema A Mentira e Suas Faces. E é algo tão sério que nós precisamos fazer comentários e até exemplificar para que você possa identificar. Porque a mentira, muitas vezes, ela parece uma verdade, mas não é. E eu quero falar para você aqui sobre como que a Bíblia mostra as faces da mentira. Porque, às vezes, a Bíblia não fala o nome mentira, mas ela usa outros nomes para definir a mentira e como ela se apresenta. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero aqui no início, eu já quero falar para você a raiz da mentira e também o resultado dela, ok? Então, nós vamos começar um pouquinho de trás para frente, para que você possa entender a seriedade e que o que está por trás da mentira é um espírito, ok? Então, a raiz da mentira, lá em João 8, 42, 44, é Jesus quem afirma. Ele diz assim: replicou-lhe Jesus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uau! Aqui, Jesus está afirmando que a mentira procede do diabo. Ou seja, ele é pai da mentira, ele é o autor da mentira. Então, lá no Éden, a serpente, ela mentiu para a mulher. Então, quando ela diz, é certo
que não morrereis. Ele disse o contrário do que Deus havia dito. Se você comer, certamente morrerás. Agora, deixe-me ler para você aqui o resultado da mentira. Então, eu vou pular aqui alguns capítulos e vou lá para Apocalipse. E vou mostrar para você o que a Bíblia fala. A mentira está presente de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14 e 15, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha, a Bíblia está falando aqui que tem aqueles que não apenas praticam, mas tem aqueles que amam a mentira, que é um nível muito mais aprofundado da mentira. Agora, por que nós estamos falando desse tema? Porque é algo muito sério, porque a mentira, de fato, ela é maligna, ela provém do diabo, Deus abomina a mentira, mas também porque a mentira, ela fere o corpo de Cristo. Portanto, os filhos de Deus devem falar a verdade. Aqui, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus afirmou que ele é a verdade. E nesse mesmo capítulo, ele afirma que o diabo é mais do que mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, sendo assim, Satanás, ele precisa da mentira para estabelecer o seu reino neste mundo. Porque a mentira, ela não tem lugar no reino de Deus, mas ela tem lugar no mundo. Ela, na verdade, é a matéria-prima para o diabo agir no meio das trevas, dos filhos das trevas. Agora, nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Portanto, a mentira não deve ter mais lugar na nossa vida. Então, nós precisamos ter cuidado para falar a verdade e para não permitir que a mentira encontre espaço em nós, ok? Agora, a mentira, ela tem muitas faces. E, infelizmente, às vezes ela se passa por verdade. E pior, às vezes ela está no meio dos irmãos, na igreja. E muitas vezes nós não percebemos. Agora, deixa eu mostrar para você aqui como que a Bíblia apresenta essas faces da mentira. Eu penso que quando nós enxergamos e vemos assim a seriedade disso, a gente tem mais precaução, mais cuidado. E o alvo aqui é quebrar, sabe, essas cadeias malignas na sua vida ou na vida de pessoas que estão perto de você, ok? Para que você tenha temor de Deus, ok? Então, a Bíblia fala, uma primeira face aqui da mentira é a língua dobre. Quero ler o versículo aqui em Provérbios 17, 20, que diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Então, o que a Bíblia chama de língua dobre? Dobre significa perverso ou mal. É aquela pessoa que fala uma coisa agora, fala outra coisa depois. Ela diz sim para você, depois ela diz não. Ela diz que algo é certo hoje e errado amanhã. Ou seja, ela não se firma naquilo que ela diz, porque ela é inconstante, ela entra em contradição, ela cai em contradição, ok? Isso também é língua mentirosa, é o que a Bíblia está falando aqui, que a língua dorme, ela vem a cair no mal, porque ela cai em contradição, porque ela não se firma na verdade. Então, talvez você pense, eu não pensava que isso era mentira. Sim, mas é. Tem um outro aspecto também da mentira, uma outra face da mentira. Falar falsamente. A Bíblia usa exatamente esses termos. Marcos 14, 56, diz assim: pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Olha,
falar falsamente é o mesmo que jurar falso, ok? Ou testemunhar falsamente, como o texto está dizendo aqui, que as pessoas testemunharam falsamente a respeito de Jesus. Agora, o problema do testemunho falso, ou de falar falsamente, é que é uma mentira, mas também as pessoas caem em contradição, porque elas não são coerentes, porque elas falam de acordo com o que é conveniente. E é o que aconteceu aqui no caso de Jesus. Dependendo da situação, a pessoa mentirosa, ela simplesmente omite uma parte da verdade ou dos fatos. Mas isso também é mentira, ok? Então, falar falsamente é pecado, porque é intencional. A intenção aqui é prejudicar. A intenção aqui é não falar a verdade, mas é omiti-la. Apenas para se beneficiar. Apenas em benefício próprio, para receber alguma coisa, ou para levar vantagem em alguma situação, sabe? Mas Deus abomina isso. Deus condena o falar falsamente, porque foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Eles testemunharam falsamente contra o Filho de Deus. E a Bíblia fala que eles caíram em contradição. Mas os depoimentos deles não eram coerentes, porque não havia verdade, não era firmado na verdade. Isso é o mesmo que mentir. Você já ouviu aquela expressão, a mentira tem perna curta? Isso é algo que é muito antigo, mas ainda se ouve. Mas isso é o mesmo que cair em contradição. Porque quem mente, mais cedo ou mais tarde, vai se contradizer. Porque os fatos, eles não batem com a realidade, porque é uma mentira. Então, às vezes, por exemplo, um comentário que não é falso, mas ele é mal colocado. E aí ele pode gerar, às vezes, uma reação ruim no outro que ouve. Porque, dependendo do que a pessoa vai ouvir, não é toda a realidade. Por exemplo, imagina um paciente, né, na sala de cirurgia, que já está ali na cama, anestesiado, mas consciente, né, de repente ele ouve um dos médicos dizer assim, hoje não é meu dia. Imagina a reação desse paciente, com certeza não será boa, ok? Apenas um simples comentário, mas que não traduz toda a realidade. Então, precisamos ter muito cuidado com falar falsamente. Mas a Bíblia menciona também um outro aspecto da mentira. Falar maliciosamente. Lá no Salmo 73, no versículo 8, diz assim, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Olha, só a palavra aqui já está traduzindo, maliciosamente, provém de mal, ok? Então, já está falando algo que é ruim. Eu quero ler aqui numa outra versão, que é na versão da linguagem de hoje, esse mesmo versículo do Salmo 73, 8, que diz assim, eles gostam de caçoar e só falam de coisas más, são orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Nossa, agora ficou mais claro, não ficou? Agora ficou bem claro o que é falar maliciosamente. É porque você quer caçoar, você quer falar de coisas ruins do outro e você quer explorar os outros, ou mesmo explorar as fraquezas, né, dos outros, aquela parte negativa do outro, que você considera que você tem o direito de comentar. Mas a Bíblia chama isso de mentira. A palavra malicioso vem de maligno, ok? Porque está associado ao pai da mentira, que é o diabo. Então, o que fala maliciosamente de outros, fala não porque aquilo é verdade, mas porque ele gostaria que fosse. Já percebeu? Então, ele fala coisas de uma maneira maligna, má, porque, na verdade, ele queria que aquilo fosse verdade. Sabe o que está por trás disso? Inveja, que é outro mal que é difícil do homem conter.
Mas tudo isso é pecado. Então, essa pessoa que fala maliciosamente, ela gosta de ver as falhas dos irmãos para falar mal deles. Não é incrível? Com certeza ele vai achar, porque as pessoas têm falhas, mas nem sempre, né, as falhas estão ali por intenção, e muito menos para serem expostas. Mas essa pessoa ela é tão má, que ela está tão associada à mentira, ela gosta tanto da mentira, que ela fala de acordo com os desejos do seu coração. Ela não fala de acordo com a verdade, ela fala de acordo com aquilo que está no seu coração. Ela quer ver aquela pessoa ser exposta. E aí, sabe o que acontece? Ela acaba acrescentando algo do seu pensamento sobre aquele assunto. E também sobre aquela pessoa. Alterando os fatos. Percebe? Como que a mentira ela vai crescendo. Tudo isso são faces da mentira. Tem um outro aspecto da mentira. O falar exagerado. Lá em Deuteronômio 12, está escrito assim, Deuteronômio 12, versículo 32. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Olha, essa palavra aqui foi dada por Deus. Então, a lei ela é boa, porque ela foi dada por Deus. A lei é a palavra de Deus. E Deus falou exatamente isso. Olha, não acrescenta nada e não tire nada. Por quê? Porque quando você faz isso, é maligno. Então, Deus orientou, não exagere. Porque o falar exagerado, muitas vezes, introduz a mentira. Lá em Gálatas 3,15, diz assim, quero ler agora um outro versículo no Novo Testamento, para você ver que o mesmo que está sendo falado lá em Deuteronômio está sendo repetido aqui em Gálatas, em outras palavras. Gálatas 3,15. Paulo diz, meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Percebe? Ele está falando aqui do exagero, de acrescentar algo. É claro que ele está falando de contrato, mas ele está falando de empenhar a palavra. Um contrato é uma palavra escrita, assinada, concordada. Então, falar exagerado é um falar descuidado e, muitas vezes, desonesto. Porque a pessoa ela não está sendo 100% honesta sobre aquele assunto. Ela está exagerando só um pouquinho, mas às vezes com a intenção de denegrir o outro. Muito cuidado com isso, porque tudo isso é mentira. Eu me lembro uma vez uma situação que envolveu alguns irmãos, líderes e até pastores, e eles estavam na casa de um irmão, um deles, né, comemorando um aniversário. E eles, então, abriram ali uma garrafa de vinho e tomaram um vinho para celebrar e contaram muitas histórias engraçadas do aniversariante, riram muito. Mas um desses irmãos que estavam ali, depois saiu dizendo que ele ficou escandalizado porque os irmãos estavam bêbados. Mas, na verdade, eles não estavam. Eles não estavam. Mas aquele comentário foi muito ruim, porque denegriu aqueles líderes. Tudo porque aquele irmão achou no direito de exagerar só um pouquinho. Olha, ele tem o direito de não querer beber vinho e nem de participar ali das histórias engraçadas ou de ficar ali. Mas ele não pode exagerar ou denegrir os seus irmãos, apenas acrescentando um comentário maldoso, porque isso é mentira. Infelizmente, coisas assim acontecem no nosso meio, mas muitas vezes nós não damos o nome exato, não é? Mentira. Sabe, falar exagerado é um falar mentiroso, porque ele não é honesto. E a intenção é sempre exagerar para denegrir outros. Quantas e quantas vezes você já viu isso acontecer? Às vezes já aconteceu em relação a você, mas às vezes acontece em relação a outros, ok? E nós achamos que isso é normal, mas não é, ok?
Talvez você nunca enxergou isso como mentira, mas a Bíblia diz que é mentira. Deixa-me ler para você aqui Mateus 5,18, que diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha, se Deus está preocupado com um i e um tio, você acha que ele não está interessado nas suas palavras? Sim, ele está. Será que o Espírito Santo está interessado nos seus comentários? Naquelas palavras que você exagerou só um pouquinho, distorceu só um pouquinho, mas com uma motivação carnal de denegrir seu irmão. Sabe, é por essa razão que muitas pessoas mentem. Mas a Bíblia fala que quem mente não está qualificado para ser usado por Deus. É por isso que nós precisamos enxergar a mentira do ponto de vista da palavra, porque é algo muito sério, ok? E Deus leva a sério isso. Mas tem um outro aspecto também da mentira, uma outra face da mentira, a maledicência. Essa é mais comum, ouvimos falar mais sobre isso, maledicência. A própria palavra já diz, né? A ciência de falar mal. Né? Alguém que já está se especializando em falar mal. Colossenses 3,8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tudo o quê? Ira, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Olha, não é por acaso que esse termo que eu acabei de ler vem depois da palavra maledicência, porque no original grego a palavra é a mesma de blasfêmia, que significa calúnia, difamação, linguagem obscena, um discurso baixo, impróprio. Nossa, muito ruim. Maledicência é calúnia, é uma difamação. Quer dizer, você está falando mal, você está caluniando o outro, você está difamando. E muitas vezes é mentira. Percebe? Nada disso, querido, combina com os filhos de Deus. Mas, infelizmente, muitos irmãos na igreja alimentam essas práticas. E outros gostam de se alimentar ouvindo. Eu me lembro uma vez de um pastor contando uma experiência, nunca me esqueci dele contar isso, e ele dizia, hoje ele é pastor, mas quando ele era criança, né, o pai dele era pastor, e ele achava que o pai dele era um anjo. Porque o pai dele era uma pessoa assim, serena, tranquila, um homem de Deus. E ele pensava, gente, meu pai deve ser um anjo. Nunca vi ele fazendo nada errado. Nunca vi ele falando mal de ninguém. E ele pensou, eu vou descobrir. E ele falou assim, eu já sei. Eu vou perguntar para o meu pai algo, não tem como dele não falar mal. E ele então falou, pai, me fala uma coisa, o que o senhor acha do diabo? E aí o pai dele olhou, né, para ele e falou assim, sujeitinho, persistente ele, hein? E aí ele diz que riu e um dia ele perguntou para o pai, né, se o pai dele realmente era um anjo. E o pai dele falou, não, meu filho, eu não sou um anjo. Anjos não se casam e eu sou casado com a sua mãe. Então foi uma resposta sábia, né, bem direta e suficiente para aquela criança. Mas sabe, muitas pessoas, elas sempre vão achar uma ocasião para falar mal do outro. E outras, né, como esse homem, mesmo do diabo, ele se omitiu em falar mal. Então, nós temos muitas oportunidades, sim, mas nós podemos aprender a controlar a nossa língua. A Bíblia fala da palavra vã. Lá em Efésios 5,14, diz assim, nem conversação torpe e nem palavras vãs, coisas inconvenientes. O que é? Nós falamos aqui, a conversação torpe é aquela conversação imprópria, não tem nenhum proveito, não tem propósito, ok? Agora, as palavras vãs são palavras
que vem para denegrir. Ela é vã, ela não tem utilidade. Então, nós precisamos aprender a usar as oportunidades, mas falar de uma maneira coerente para abençoar. Mesmo que outros venham, às vezes, para denegrir ou usar um comentário, você pode se sair bem, às vezes, de uma situação até em público. Me lembro uma vez de alguém contar, né, uma história que eu achei interessante, de uma cantora muito famosa que ia se apresentar num teatro em Paris, e por alguma razão ela não pôde ir, mas o estádio, né, o auditório estava lotado. Então, a pessoa ali responsável teve que ir lá, anunciar para as pessoas que aquela artista, aquela cantora não ia se apresentar naquele dia, mas que outra iria tomar o seu lugar. E a outra cantora cantou ali, apresentou, mas, é claro, não estava à altura, né, daquela estrela. E a plateia aplaudiu por educação, embora não foi realmente satisfatório. Mas, de repente, uma criança ficou em pé na plateia e gritou: "Mamãe, você foi maravilhosa!" E aí todos ouviram e riram. E, por causa disso, eles aplaudiram. Então, eles acabaram aplaudindo ali a mãe, né, e não a cantora, por causa daquela criança. Sabe, mesmo numa situação, às vezes, embaraçosa, você pode ser generoso, sabe, com as pessoas, em vez de fazer comentários inconvenientes. Eu penso, e a Bíblia mostra de maneira clara, que a mentira, ela fere o corpo de Cristo. E eu acho que isso é o pior. Porque quando você fere os irmãos, você está ferindo a Cristo. Quando você fere o corpo, você fere também o cabeça, que é Cristo. Lá em Tiago 3, a Bíblia fala que a língua é carregada de veneno. Veneno mortífero. Quer dizer, muitas vezes nós temos medo de uma cascavel, né? Que tem um veneno mortífero. Mas não temos medo da língua. E a Bíblia está falando que ela é carregada de veneno. Sabe por quê? Porque ela contamina. Então, quem fala mentiras, ela está contaminando os outros com veneno. Agora, como que nós fazemos, então, para lidar com isso? Deixa eu falar algo para você que a Bíblia fala. Nós precisamos de disciplina. Como disciplina? Duas coisas muito práticas. Primeiro, disciplina no falar. A Bíblia fala em Mateus 5,37 o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Simples, não é? Simples assim. Disciplina o seu falar. Não fale além do que convém. Não faça comentários que você não sabe. Seja sim, sim, não, não. Então, o fato de uma pessoa mentir não quer dizer que ela não é salva. Às vezes ela é, ok? Mas ela precisa mudar a maneira de falar. Então, ela precisa agora aprender a falar de acordo com a palavra de Deus, como a Bíblia nos orienta. E a Bíblia está dizendo que precisa de disciplina, que você precisa controlar o seu falar. Agora, a disciplina sempre exige que você seja sensível ao Espírito Santo. Porque você precisa perceber quando é que você está mentindo, quando é que você tem que refrear a sua língua do mal. Então, uma pessoa disciplinada, ela não tem a língua solta, porque ela aprende, sim, a falar como um filho de Deus. Ok? Agora, não é apenas disciplina no falar, mas é também disciplina no ouvir. Você sabe por quê há tantas palavras impróprias no meio da igreja? Porque tem muitos que querem ouvir. Por que há tantas palavras vãs? Maledicência, o falar falso, contendas, tudo que a Bíblia descreve como mentira. Porque tem muitos que gostam de ouvir. Então, alguns até se desculpam. Não, foi só por curiosidade. Irmão, por que você estava lá vendo aquela live? O irmão estava falando mal das pessoas, falando mal da liderança. Não, é só por curiosidade. Muito estranho.
Porque curiosidade é o mesmo que interesse. Muito estranho um filho de Deus ter interesse em ouvir mentiras. O que você gosta de ouvir depõe contra você, porque fala do tipo de pessoa que você é. E se você empresta os seus ouvidos para ouvir coisas impróprias, tem alguma coisa errada com você. E isso hoje é um alerta para que você possa andar de acordo com como a Bíblia diz, como filhos da luz. Entenda uma coisa, apesar da culpa estar sobre aqueles que falam mentiras, aqueles que ouvem também têm a sua parcela de contribuição. Deixa eu ler para você Salmo 38:13, que diz assim: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Uau! Devia colocar esse versículo lá na sua casa, perto do seu telefone. Quando alguém ligar, entendeu? Você se faça de surdo e você faça como esses lábios, que não há réplica. Você não ouviu e sua boca também não vai proferir e propagar nenhum comentário falso a respeito de alguém. É isso que a Bíblia está falando no Salmo 38:13. Isso também deveria estar no nosso computador. Antes de você acessar redes sociais, apenas para ouvir mentiras, coisas distorcidas. Eu quero concluir aqui falando para você. A mentira tem muitas faces, ok? E a Bíblia fala de muitas delas, e eu comentei aqui muitas passagens bíblicas que dão nome à mentira. Agora, a Bíblia fala que nós podemos lidar com a mentira com disciplina, disciplinando o nosso falar e o nosso ouvir. Mas, com certeza, isso leva tempo, ok? Mas esse é o caminho que um filho de Deus deve andar. Portanto, a Bíblia é muito criteriosa com todas essas faces da mentira. Porque quem fala mentiras está pecando. E quem ouve está, no mínimo, errando. Ok? A nossa oração hoje, a nossa palavra hoje aqui, é o que está escrito no Salmo 141:3. E eu quero deixar essa palavra aqui para você. Diz assim: Senhor, põe guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Sabe? Faça essa oração. Hoje, ao encerrar esse programa, ore o Salmo 141:3 e fala: Senhor, põe guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Sua boca é apenas uma porta, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está no coração. Que o seu coração possa ser gracioso para com os seus irmãos, para com a igreja, para com aqueles com quem você convive. E para que você possa ser canal de graça e não de mentiras, para propagar essas coisas que são malignas e que não provêm do Senhor. O alvo de Deus é que nós sejamos cheios de amor do Senhor. Amém? Mas muitas vezes nós precisamos de exortar uns aos outros, para que nós também possamos andar na luz. Que o Espírito Santo possa abençoar você e que você possa ter, a partir de agora, cuidado ao falar e ao ouvir, porque esta, com certeza, é a vontade de Deus para nós. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar nosso programa aqui e vamos, com certeza, voltar a semana que vem. Até lá.